coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. No caminho com Jesus. Todos sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso espaço deoniano, no qual nós queremos, com alegria e movidos pelo Espírito que moveu o venerável Padre Deon, conhecer qual foi o caminho que ele trilhou, já que nós dizemos que o seu caminho é o nosso caminho, o seu carisma é o nosso carisma. A sua espiritualidade é a espiritualidade desta grande família que o tem como pai, como fundador. E o nosso apostolado, a nossa missão evangelizadora, nós vivemos numa inspiração reparadora, né, da solidariedade, do conserto do que está quebrado, como ele viveu, né, muito atento às realidades da França, do século XIX, de uma igreja enfrentando os desafios de um novo mundo que estava iniciando. No caminho de Jesus. Este é o caminho do Padre Deon. Então, você que está chegando agora, você que é deoniano, que é deoniana, jovem, benfeitor, seminarista, confrade, você que faz parte de uma obra deoniana, pode ser uma paróquia, pode ser uma pastoral, pode ser um grupo, um movimento que é orientado, que é dirigido por um confrade nosso, seja bem-vindo a este espaço. Queremos, com o Padre Deon, trilhar o caminho de Jesus. E começamos este nosso momento rezando. Padre Deon nos inspirou a oferecer a nossa vida em união ao coração de Jesus. Ele contemplou este coração aberto na cruz, do qual jorrou sangue e água, como o grande símbolo, a expressão mais forte do amor de Deus por nós. Um amor que se oferta, um amor que se dá, um amor que é oblação. Por isso, o Padre Deon nos deixou como herança uma espiritualidade oblativa, que é vivida de maneira muito particular pela oração do oferecimento do dia, das nossas atividades, de tudo aquilo que nós fazemos, o chamado ato de oblação. E nós iniciamos este nosso espaço deoniano justamente fazendo a nossa oblação com o Padre Deon. Coração adorável de Jesus, dai-nos a graça de sermos hoje verdadeiros oblatos como vós, prontos a cumprir vossa vontade na fidelidade e na generosidade, na disponibilidade e no sacrifício, em total abandono como hóstias sobre o altar. Nada procuramos, nada pedimos e nada desejamos, senão a glória do Pai e sua santa vontade, para consolar-vos e oferecer-vos a nossa reparação. Como oferendas perfeitas, renunciamos às satisfações e interesses próprios, para que nosso amor seja puro e autêntico, como convém a nossa vocação. Senhor Jesus, aceitai a oferta de nossa vida para o agrado e o consolo do vosso coração. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos a este nosso espaço deoniano, a este nosso cast deoniano, que é promovido pelo nosso Seminário Sagrado Coração de Jesus, a casa de formação do propedêutico da nossa província Brasil Recife,
da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. Na próxima sexta-feira, nós estaremos celebrando a memória do venerável Padre Deon, o dia da sua morte. Portanto, a memória litúrgica deste santo fundador da nossa família deoniana. E neste ano de 2022, esta nossa casa de formação, nosso seminário, está celebrando 25 anos de fundação. Portanto, este nosso cast é celebrativo, é um espaço para louvar a Deus e partilhar toda a experiência bonita que temos do carisma que herdamos do Padre Deon e toda a caminhada que temos nesta casa de formação que prepara os jovens para serem também apóstolos do coração de Jesus. Eu sou o Padre Gimerson, eu sou o reitor do Seminário SCJ, sou pernambucano, sou deoniano desde o ano de 2004, portanto há 18 anos, e sacerdote do Coração de Jesus há 14. E há 6 anos eu sou o reitor desta casa de formação aqui em João Pessoa. E comigo, neste nosso podcast deoniano, temos 3 jovens representando aqui 3 expressões da nossa deonianidade, né? A formação deoniana de um jovem que caminha também para a vida religiosa e sacerdotal. Temos a expressão da juventude deoniana e a expressão do laicato deoniano, dos leigos deonianos que vivem no mundo, na vida secular, o carisma do Padre Deon. Então vamos começar pelo nosso cantor, José Hilton. Fala aí quem você é, o que vive do nosso carisma, uma pequena apresentação e depois a gente começa, né, a partilhar um pouco da nossa temática deoniana de hoje. Bem, me chamo José Hilton, mas conhecido como Guga, alguma coisa nada a ver, mas bem assim eu sou conhecido. Hoje sou leigo deoniano, já fui da juventude deoniana, passei por alguns passos dentro da comunidade de São Gonçalo, sou daqui de João Pessoa, né? Estou aqui na caminhada na igreja São Gonçalo, no caso, que faz parte, os padres que são, né, na administração da igreja São Gonçalo. Eu estou lá desde 99, mas como leigo eu já estou aí já tem uns, eu já estou quase chegando, não sou nem mais um jovem, né, digamos assim, mas assim, como leigo deoniano eu estou aqui há uns 10 anos já, mas aí leigo, né, aí depois ainda tem a juventude, então dessa fonte eu já estou bebendo há um bom tempo já. Muito bem, bem-vindo, Guga. E o nosso jovem deoniano? Eu sou o que menos tem currículo na lista, sou Carlos. Eu experimentei esse carisma no ano de 2020, ali no final de 2020, por uma felicidade da vida. E aqui estou, né, ao lado de 2 jovens, coordenando a juventude deoniana e seguindo aí a vida como um jovem deoniano que experimentou o carisma deixado pelo Padre Deon. Está na universidade, né? Sim. Fazendo qual o curso? Tecnologia em redes de computadores. Muito bem. Bem-vindo, Carlos. E o nosso seminarista que hoje está aniversariando, né? Isso mesmo. Jonas, diga aí. 26 anos. Então, eu sou lá de Aracaju. Na verdade, sou do interior de Sergipe, de uma cidade chamada Frei Paulo, que fica a 90 quilômetros da capital. E saí do meu estado para ser seminarista na Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. E esse é meu primeiro ano em que eu inicio o meu processo nessa congregação que tanto a amo para ter entrado. Espero, com fé em Jesus Cristo, um dia realmente me consagrar à vida religiosa. Muito bem, Jonas, bem-vindo. Muito Parabéns, obrigado. né? Hoje é o aniversário, então tá ganhando de presente, justamente. Meu presente é esse podcast. Para falar aqui da vida deoniana. O nosso objetivo é abrir este espaço para que a gente possa falar do Padre Deon, né, divulgar o seu carisma, a sua história, a sua espiritualidade e, claro, fazer o link com o jubileu do nosso seminário, né? A nossa casa é uma presença deoniana muito forte aqui na Igreja de São Gonçalo, né? A Guga lembrou muito bem que nós estamos à frente há décadas já desta área pastoral aqui na Arquidiocese da Paraíba. E há 25 anos o nosso seminário chegou para ser uma presença também na pastoral, né? Porque, inclusive o Guga pode depois partilhar um pouquinho, nós seminaristas sempre ajudamos na pastoral, inclusive a juventude teve um suporte muito grande nosso durante muito tempo e hoje começa uma nova etapa com novos jovens, enfim. A nossa casa tem esta missão
de ser uma presença deoniana através dos formadores e através também dos formandos, né? Padre Deon, nós vamos celebrá-lo justamente no próximo dia 12, né? Padre Deon foi um sacerdote diocesano francês, né? Nasceu em 1843, no dia 14 de março, em La Capelle, na França. A sua família era uma família da aristocracia francesa, ele era uma família abastada. Seu pai era um homem muito correto, muito ético, muito bom, de uma religiosidade que não era tão praticante, né? Porque, infelizmente, naquela época a religião era muito entendida mais como uma vivência para as mulheres. Então, a mãe de Padre Deon era muito piedosa, né? Inclusive, Padre Deon disse que aprendeu a vida cristã, e de modo particular dentro da vida cristã, a espiritualidade do coração de Jesus com a mãe, né? Stefânia Vandelette. Então, nasceu neste seio, ainda muito pequeno, ali com a idade de 10, 12 anos, fez uma experiência bonita, né, de fé, no âmbito da direção espiritual, no colégio católico, e foi discernindo sua vocação, sentindo o chamado de Deus. E mesmo com a aversão do pai a esta vocação sacerdotal, como também um não apoio da mãe, porque a mãe era muito piedosa, né? Mas para ela era muito demais ter um filho padre. Mesmo assim, Padre Deon persistiu, né, no ideal e ingressou no seminário romano de Santa Clara, da diocese de Soissons, e depois se tornou sacerdote, né? O seu pai, inclusive, ele diz que o perdoou na sua ordenação sacerdotal na Basílica de São João de Latrão. A partir dali, Padre Deon começou uma missão muito árdua na paróquia de São Quintino, era o 7º vigário paroquial, ele que tinha vários doutorados, que tinha uma formação intelectual, tanto civil como eclesiástica, primorosa, foi responsável pelos funerais, né, na paróquia de São Quintino, que era uma paróquia em vias de urbanização, né? Mas ele não se prendeu a isso, né? E começou a se dedicar a um apostolado intenso para com os operários, porque a gente sabe muito bem que ali o final do século XIX é o surgimento do movimento operário, o desenvolvimento das fábricas, a grande revolução industrial está chegando à sua fase, ao seu auge, ao seu ápice. Depois ela vai ganhando outros contornos. E Padre Deon se dedicou a esse apostolado, né? Dos meninos pobres, das crianças pobres, dos operários, depois dos patrões, e movido por uma espiritualidade muito forte, que herdou da sua mãe, né? Sentiu o desejo de se consagrar a Deus, né? Não ser só diocesano, presbítero diocesano, mas entregar toda a sua vida numa espiritualidade dentro de uma comunidade religiosa com um carisma próprio. E fundou os Oblatos do Coração de Jesus, né? No dia 28 de junho de 1878, começou sozinho. E depois muitos outros foram se juntando a ele, e a missão foi se expandindo, a congregação foi crescendo. Aqui no Brasil nós chegamos em 1893, justamente aqui no Nordeste, na cidade de Camaragibe. Vamos celebrar, estamos na alegria dos 130 anos da nossa congregação, da nossa presença aqui no Brasil e no Nordeste. Próximo ano estaremos neste grande jubileu, né, de 130 anos da nossa presença, e a partir daí nós começamos uma grande missão, né? Uma congregação foi se expandindo em várias regiões, em várias áreas geográficas, em várias frentes, paróquia, juventude, operários, apostolado social, o apostolado da comunicação. O Padre Deon se dedicou bastante, era um homem extremamente intenso, mas profundamente espiritual, e morreu em 1925 em Bruxelas, né? Sofrendo as dores ainda das consequências da Primeira Guerra Mundial, ainda no exílio, longe da sua terra. E as suas últimas palavras, olhando para o coração de Jesus, foi: por ele vivi, por ele eu morro. Então, esta é a vida do Padre Deon, né? Uma síntese em 2, 3 minutos. Por que eu queria começar justamente trazendo isso? Porque a nossa regra de vida, no número 2, né, a regra de vida, ela pauta a nossa congregação, né, é a nossa constituição. Depois do Evangelho, nós temos as constituições. No número 2 diz que, segundo a experiência de fé de Padre Deon, nós vivemos como congregação, como família deoniana, né? A família deoniana, o nosso instituto, tem sua origem na experiência de fé vivida por Padre Deon.
É a mesma experiência que São Paulo exprimiu em Gálatas 2:20. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós 4 estamos aqui porque somos encantados, claro, por Jesus, né? No caminho de Jesus que nós estamos, como leigo, como jovem, como seminarista, como religioso e padre, mas é no caminho de Jesus e com Jesus segundo o Padre Deon. Então, o que é que toca, né, no coração de vocês, na vida de vocês? O que é que vocês conseguem, hoje, como um leigo deoniano, como um jovem deoniano, como um formando deoniano, falar de Padre Deon, né? Hoje eu estou no seminário, hoje eu coordeno a juventude, hoje eu estou no grupo de leigos, porque em Padre Deon me encantou esse aspecto, esse jeito, essa história. E aí, Jonas? Acredito que qualquer ser humano que conheça a história de Padre Deon não tem como se encantar por ele, né? Porque realmente ele foi um homem à frente de sua época. Um padre que via as necessidades dos operários, daquelas mulheres que muitas vezes engravidavam e não tinham como sustentar o filho, e que crianças com 12 anos já trabalhavam mais de 12 horas por dia, coisa que hoje em dia é até ilegal, proibido, porque é quase uma escravidão. Então, realmente, ele era um homem que se preocupava, e ele sentia a ânsia, uma necessidade de ajudar aquelas pessoas, mas não sabia como. Então, foi daí, acredito, que ele realmente também se interessou, a partir, claro, de outras circunstâncias, em ser um fundador de uma congregação. E a parte que me chama a atenção nele, realmente, é até o primeiro nome que a congregação recebe, Oblatos do Sagrado Coração. Que Oblatos quer se dizer disponível, realmente fazer parte da vida do outro. E ele realmente foi esse padre, enquanto viveu aqui na Terra. Realmente ele se doou até o último dia de sua vida para cada um que ele pôde assistencializar, para os irmãos da congregação, eles o assistiam da melhor forma possível. Realmente é um homem admirável. Então você entende assim que isso faz com que você sim. queira se tornar um deoniano, deoniano, né, como formando, esse seguir Jesus segundo o Deon, né? Sim, com certeza. Salta aos Porque olhos. ele foi um homem que pôde ver Jesus no outro, que pôde realmente colocar o evangelho em prática. Quando Jesus diz que está no outro, no pobre, no irmão que está ali humilde e não tem o que comer ou beber. E realmente ele conseguia ter essa espiritualidade firme nele de enxergar Jesus. Então eu acho isso muito bonito em Deon. Muito bem. E Carlos? Mais novo, eu sempre me perguntava o que um homem que morreu numa cruz tinha de tão especial, né? Porque, na minha visão, muito racional, qualquer louco poderia se meter nessa, dizer que queria salvar todo mundo, subir numa cruz e morrer, né? E entregar sua vida desse jeito. E Padre Deon foi um cara visionário, né? Ele olhou para aquele coração aberto que mudou tudo. Aquele coração era a essência, ali tinha tudo, ali tinha toda a motivação. E na minha juventude, eu meio que me apaixonei por esse coração, né? Conhecer esse coração, esse anseio de saber mais, por que esse homem fez isso tudo. E aí a gente vai conhecendo a partir do Padre Deon, né? Ele foi um homem muito entregue a Cristo, que conheceu muito a Cristo, mas também que soube colocar os pés no chão e ter uma visão de como Cristo estava ali no mundo, em cada pessoa, em cada operário, em cada mulher grávida, e hoje em dia em cada jovem, em cada leigo, em cada sacerdote. Você originalmente não é de paróquia deoniana, né? A tua paróquia, assim, a paróquia do teu bairro, de onde você, vamos dizer, começou a vida paroquial mesmo, com coroinha, né? Nas outras atividades, Isso. É uma paróquia diocesana. Diocesana. Eu comecei na paróquia de Lourdes, lá no centro, muito histórica, né? 100 e poucos anos de história. E comecei na vida diocesana, experimentando ali aquele carisma mais, menos voltado assim à vida religiosa, a seguir um fundador especificamente, né? Então você vai se apegando ali a um santo, outro de devoção, mas por uma felicidade da vida, acabei chegando em São Gonçalo, né? Que é a paróquia administrada, a área pastoral administrada pelos deonianos, e tive a felicidade de conhecer o carisma do Padre Deon.
Porque na igreja, os carismas, eles são... A própria palavra carisma, né? Ela vem do grego charis, significa graça, dom. Então, Deus concedeu a fundadores e fundadoras uma graça, né? Para que pudessem perceber um aspecto do mistério de Cristo que é muito amplo. Né? Então, Francisco de Assis, a pobreza, São Bento, a oração, o Dom Bosco, a educação da juventude, como também São Marcelino Champagnat, do jeito de Maria, e Padre Deon, a espiritualidade do coração de Jesus na linha oblativa, né? Como você, Jonas, lembrava. E você foi descobrindo, né, esse carisma, uma paróquia muito próxima, somos paróquias vizinhas, sim, né? E foi se aproximando e se identificando, né? Não existe carisma melhor ou pior, né? Não existe, o carisma deoniano é melhor do que o diocesano é melhor do que o salesiano é melhor do que o carmelita, não. Cada carisma, cada aspecto do mistério de Cristo, né? A diocesanidade, por exemplo, pega o Cristo Bom Pastor, né? Você lembrava, não ligado a um carisma específico da vida religiosa, mas ligado ao Cristo Pastor, né? Então todos vamos contribuindo. E é bonito ver como você diz, por uma felicidade da vida, você conheceu e se identificou, né? Porque poderia ter conhecido outro, acho que também conheceu outros, sim. E não se identificou, né? Porque não é porque você diz, esse é bom, esse não é bom, esse presta, esse não presta, mas é a questão da identificação da sensibilidade, né, espiritual. E aí, Guga, como leigo, como jovem, né, já tem uma história aí antiga na vida deoniana. Bem, a minha vida eclesial, ela sempre foi lá em São Gonçalo, porque na minha família não tinha esse costume católico. Só se diziam católico. Eu sou católico de BGE, né? Você coloca lá e assina e pronto. E nunca teve isso. Só minha irmã, que ela é mais velha, ela sempre foi à frente de entrar em igreja. Ela sozinha fez primeira comunhão, crisma, então a gente foi atrás. E aí, quando a gente veio morar aqui na Torre, minha irmã conheceu São Gonçalo e foi para lá. E aí, depois de 1 ano e pouco, ela já em São Gonçalo, ela chamou meu primo, Alisson, né? Lá de São Gonçalo também. E a gente se encantou, né? Aquele negócio, primeira vez, aquele fogo e tal. Principalmente pela música, eu nem tocava violão na época, né? Eu só gostava de instrumento de percussão e tudo. E aí eu entrei e já fui conhecendo quem era seminarista naquela época. Era o padre, hoje o padre Josemar, o provincial, o padre Fred e o padre Pedro. Eram os 3 e mais um monte que tinham lá. Era uma turma grande de... Irmão Heron. 13 seminaristas na primeira turma. Isso, exatamente. Do Carlos, enfim. E aí a gente foi conhecendo, mas sem saber o que era isso, né? A questão de congregação, de diocese. E aí a gente era muito misturado ainda. Até um dia... porque existiam muitos grupos aqui em São Gonçalo, grupo jovem, grupo de adolescente, grupo de... E não existia família deoniana pra gente. A gente não conhecia precisamente o que era uma família deoniana. Então, eu tive que viver mais ou menos uma média de uns, sei lá, acho que na entrada de vocês é que a gente começou a viver. Que ano vocês entraram lá? 2000. Pronto. A minha turma é do ano 2000. Pronto. Então, 2 anos mais ou menos, por ali na igreja, até de fato a gente saber o que é Padre Deon, né? A gente só sabia quem era São Gonçalo. São Gonçalo, Jesus, Nossa Senhora. E aí a gente de fato começou a entender que existia um fundador, que existia uma congregação, uma ordem religiosa, as definições que hoje a gente tem. E aí quando a gente começou a conhecer de fato, eu e mais alguns, eu digo a gente é porque é a juventude, né? Porque eu já fui da juventude. E aí quando a gente conheceu de fato quem é Padre Deon, como que ele pensava, como que ele idealizava a questão até da família, do acolher, da oblação, né, da reparação. Então a gente começou a de fato entender o que é ser igreja, o que é viver dentro de um carisma, o que é uma identidade de busca. E aí a gente de fato se identificou muitos, né? Eu, Zé Paulo, Manuela, né, a Ricardo, uma turma boa mesmo. E a gente começou a chamar os outros jovens a dizer, gente, olha isso aqui, vem conhecer aqui, quem é Padre Deon? Vem conhecer a cruz, né, que todo mundo fala, a cruz deoniana. A gente enchia aquela igreja de cruz deoniana, de tudo que é canto, todos os encontros, para a pessoa olhar e ter aquela curiosidade, o que é isso aqui, o que significa isso? Aí a gente foi aprofundando, até então, de fato, ter aquela
jornada da juventude aqui no Brasil e ia ter o símbolo, que era aquele ostensório, né, que tinha o Cristo, e esse ostensório andou o Brasil todo, e a gente teve que fazer uma campanha para, em todas as paróquias, igrejas de Deoniana, a abraçar essa ideia, e a gente começou a ir para Recife, não sei para onde, e essa viagem, essas coisas de estar junto, de estar pertencente, você chegar numa casa deoniana e ser acolhido. Então a gente começou a se sentir pertencente. Então a gente participou, de fato, do que é ser deoniano, né? E conhecer o que ele traz pra gente, o que ele propõe pra gente. E eu, assim, quem me conhece sabe como que é a minha personalidade, talvez misture um pouco com essa ideia do carisma deoniano, né? Essa questão do social, do ajudar, do sentido, aquele negócio mais oblato, aquele negócio mais, né, aquele momento mais que a gente vive de oração e tudo. Então, eu comecei a criar esse ritmo. Quem me conhece, vai na minha casa, vai dizer que eu sou, acho que um seminarista, um padre, porque tem um canto para uma oração, tem um canto, tem um bustozinho de Padre Deon ali, uma cruz de outra aqui, o quadro do coração de Jesus. E aí já existe assim, dentro de casa, essa vivência deoniana, né? Eu falo porque eu conheço um outro carisma, que é onde eu trabalho, que é o carisma da família Paulinas, né? Que é o do Tiago Alberiani. Então eu sei bem definir aquele carisma daqui, um pouquinho que eu conheço do jesuíta, mas qual o carisma que eu me identifico mais é esse? Então hoje eu tenho esse ritmo da espiritualidade deoniana, porque é onde eu entendo que ali eu me faço parte, ali eu sou pertencente, e daquele caminho eu posso fazer com que os outros queiram também conhecer, entender. Quantas vezes no Instagram, no WhatsApp, as pessoas perguntam por que isso, por que aquilo, e a gente começa a dizer o que é Padre Deon, o que ele entende. Eu estava até conversando com o Padre Gimerson ontem que eu sou formado em biblioteconomia, né, pela UFPB, e o meu projeto, e eu sempre tive esse sonho, era uma biblioteca comunitária, né? Eu sei que Padre Deon não fez uma biblioteca comunitária, mas eu sei mais ou menos qual que é a ideia dele a respeito daqueles mais necessitados, inclusive sobre o conhecimento, a leitura, né, a questão da formação do ser humano. E aí o meu projeto ele foi baseado numa biblioteca que existia lá no seminário. O Padre Gimes já foi gerente de lá, antes era frater, né? Eu era frater, era o responsável pela biblioteca. Minha irmã trabalhava lá, e aí depois ele saiu, e aí eu fiz um projeto de restauração daquela biblioteca para que aquela comunidade de São Gonçalo pudesse usufruir. Já estavam indo gente estudar para concurso, as pessoas tinham, no lado tinha reforço escolar com as crianças, então eu tentei colocar um espaço para criança, um espaço para os jovens, um espaço para as pessoas que gostassem da parte religiosa. Encontrei um monte de obra de Padre Deon também lá, inclusive antiga. E esse projeto ele foi super aprovado, né? Porque eu me baseei exatamente da questão. Eu não fui tendencioso na questão religiosa, mas social pura, mas estava ali inserido a espiritualidade deoniana, né? Quando eu trouxe todo esse projeto para minha professora na época, né? Ela era até vice-reitora lá da UFPB. Na época também, ela ficou super encantada, e aí a gente foi pra frente e foi uma nota assim 10, né, graças a Deus. Mas engraçado que eu até enxergo um pouco, até o Papa Francisco um pouco semelhante ao Padre Deon. Algumas citações que eu colocava em cima antes de cada capítulo, eu colocava um documento do Papa, eu colocava uma frase do Padre Deon. Então cada vez que ia começar um texto, tinha uma linha de pensamento do que eu queria trazer para aquele objetivo, né? Acho que eu tô falando muito aqui. Não, tá contando história. Aí depois eu conheci eu, Zé Paulo, Manuela, na época a gente tentou trazer os leigos deonianos para cá, e aí na época era o Padre Isaú, antes era frater, que hoje é Padre Carlos Eduardo. E depois o Padre Daniel, a gente começou a tentar conhecer o que era o leigo deoniano, né? E aí Zé Paulo já tinha uma carga já antiga, ele fez algumas, foi para São Paulo, foi pegar os itinerários, a gente estudar, saber qual é o norte que o leigo deoniano tem, para não ficar muito solto, tentar trazer uma comunhão dentro da família deoniana do que o leigo pensa, o que ele quer dentro da igreja, né? E aí a gente começou a ir à frente, né? Fez alguns estudos
só entre a gente, e aí começou a fundar o grupo aqui em João Pessoa, em São Gonçalo, e a gente foi para Rio Tinto, a gente foi, na época quando tinha igreja ali no Bancários, a gente foi em cada igreja trazer um de cada para poder, na época também Vigia Mãe dos Pobres, e a gente conseguiu com sucesso, graças a Deus, oficializar, entre aspas, porque já existia, mas assim, dentro de um norte mesmo, né, já com o Padre Gimerson vindo para cá, a gente começou a inserir alguns grupos e algumas pessoas, e graças a Deus a gente tem mais, o grupo caminha bem. Hoje eu não estou mais à frente, mas hoje só participo como leigo, mas graças a Deus é um grupo, eu digo que já estabilizado, já que tem uma ideia do que quer, e todos sabem e tem essa curiosidade de Padre Deon, quem de fato é ele. Tem alguns mais novos que também querem entender como que é Padre Deon, o que é esse carisma, e aí eu acho interessante porque é meio que um sonho, entre aspas, realizado do que a gente sempre buscou como juventude, depois hoje como leigo, né? E olhar para trás e ver todo esse processo, tudo que a gente conquistou até agora é muito satisfatório, porque não é nosso, né? É um projeto que Padre Deon pensou lá atrás, né? Baseado na espiritualidade do coração de Jesus, e também é um modo de viver, acredito eu, assim, bem humano, bem humanizado, dentro de uma sociedade, inclusive hoje, muito conturbada. E eu acredito que esse toque dessa espiritualidade, ele cai principalmente bem no dia de hoje para essas pessoas hoje que necessita tanto, né, dessa reparação, né, digamos assim. Tu conheceu esse carisma bem na prática, né? Então, Sim. Isso te provocou também a levar o carisma para a prática, né? Sim. Quando ele conhece, ele experimenta, parece com o Padre Deon, né? O Padre Deon também. Sim. Às vezes eu até brincava, eu acho que eu vou ser padre, mas não dá mais certo não, acho que não tem mais como não. Lá em casa é um monte de cruz deoniana. A minha filha hoje vai para a igreja, ela quer pôr a cruz, ela não entende ainda, mas quer ter uma identificação para fazer parte daquele lugar, né? Eu acho interessante e eu acho muito bonito por conta disso. A pessoa vê no exemplo hoje, no caso do eu ser pai, ela enxergar e fazer a mesma coisa. Uma vez ela me pegou, porque eu acordo muito cedo, faço minha oração e começo o dia. E um dia ela acordou bem cedinho, estava lá eu rezando, ela chegou e aí deu um abraço e saiu, respeitou. Aí no outro dia eu vi ela fazendo sozinha, foi lá, porque eu gosto de botar um som, né, uma música assim de fundo, aí ela foi lá, ligou o celular, começou a rezar. E aí a gente vê exatamente nesse tipo de exemplo, não só da minha filha, como as outras pessoas que estão ao nosso redor, entende bem e faz com que aconteça, né? A gente não só fala, a gente também faz. É bonito perceber como assim a figura de Padre Deon, ela vai emergindo, né, na história da congregação, porque realmente, inicialmente, até pelo próprio desejo do Padre Deon, que não... Os seus historiadores dizem que ele pediu para não ser canonizado, né? Para não ser beatificado. No final da vida, no seu testamento espiritual, que inclusive nós temos naquele diretório espiritual, né, dele, sim, ele sempre focava no coração de Cristo, né? As suas últimas palavras foram no diretório, no testamento espiritual: deixo-vos o mais maravilhoso dos tesouros, o coração de Jesus. Então, durante muitas décadas na congregação, é claro que é o correto, né? O coração de Cristo foi predominante, preponderante, né? Sacerdotes do coração de Jesus. Inclusive, a expressão deonianos, ela é muito nova, né? Ela é recente, ela é de 30, 40 anos atrás, e hoje ela se tornou mais popular até na congregação. A expressão tradicional entre nós, né, era SCJ, era do coração de Jesus. Quem é você? Eu sou um padre do coração de Jesus, né? Quando eu entrei na congregação, quando eu era vocacionado, a expressão deoniana não era muito forte, né? Eu vou ser um SCJ, um padre do coração de Jesus, né? Quando eu comecei no meu tempo de vocacionado. E com o passar do tempo, né, isso a gente pode dizer que é uma graça, a figura do Padre Deon foi emergindo, um homem que escreveu muito, que tem uma espiritualidade profundíssima e um apostolado invejável, e emerge como a nossa, vamos dizer, a nossa etiqueta, né? Nós somos do coração de Cristo, mas segundo o Padre Deon, né?
Existem outros Ele fundadores tinha aquela e fundadores. intimidade com Jesus, né? E faz com que a gente também queira essa intimidade com Cristo. Uma proximidade muito grande, Isso. né? Você, como foi conhecer a congregação? Os dois falaram. Ah. Agora você, lá em Sergipe, lá em Frei Paulo, eu lá conheci em Aracaju. foi Bem. por acaso, viu? Que não há, infelizmente, presença de uniano em meu estado. Opa, tem. Agora tem. né? Realmente Agora tem. Não Mas é havia. porque eu faço parte da Arquidiocese de Aracaju e os deonianos ficam na Diocese de Propriá. Então, praticamente é distinto, não há muito Ah, tá. Contato. Né? contato, isso mesmo. Aí eu fazia o processo vocacional pela Arquidiocese, mas mesmo já frequentando os encontros, nesse caminho vocacional, eu sentia algo que não preenchia meu coração. Então, em alguns momentos até procurei também outras congregações, conheci a congregação de Santa Cruz, que é uma congregação também muito boa, mas também eu via que aquilo não me atraía. Aí uma vez partilhando essa angústia que eu passava por não me encontrar realmente no carisma diocesano, mesmo querendo ser pastor, mas ainda faltava algo para preencher. Então, partilhando essa angústia com um amigo da Pastoral da Arquidiocese, ele disse: Jonas, tem uma congregação que eu tenho um amigo que é padre, que se chama Deonianos. Acredito que se parece muito com você. É uma congregação séria, bastante espirituosa. Você realmente vai gostar de conhecer. Não tinha nada a perder. Estava no meu caminho vocacional de entrar no seminário da Arquidiocese de Aracaju, até porque eu também trabalhava na Cúria Metropolitana, então eu já tinha um contato tanto com os vocacionados, seminaristas e também com os padres. Então, praticamente minha vida seria já ali na Arquidiocese de Aracaju. Aí, eu conheci, esse meu amigo que se chama, Carlos Barbosa, Carlos Barbosa, Sinais. da Rádio Cultura de Aracaju. Olha aí, ele vai estar ligado já. Falaram dele. Me passou o contato do padre Valdinã, que são os deonianos lá na Diocese de Propriá. Aí eu entrei em contato com o padre Valdinã, ele mandou alguns vídeos, aí fez algumas perguntas, meu histórico, como estava a minha caminhada vocacional e etc. Aí preenchi um formulário, mas só preencher não tinha problema, eu fui procurar mais. Mas o que me chamou mais a atenção mesmo foi um dos vídeos até curto, inclusive, que há no YouTube, do padre Joãozinho, que ele explica o carisma deoniano muito claro e objetivo, em que ele fala sobre a oblação, que um carisma ele parte de dois pressupostos, do ser e do fazer. O ser, a espiritualidade, e o fazer, o apostolado. Então, esse ser espiritual, oblativo, disponível para o outro, isso já começou a me cativar. E outro ponto também é o fazer, que é essa reparação que há também nos deonianos, que é estar com o outro, fazer pelo outro, rezar pelo outro. E que isso a gente faz, inclusive, na adoração eucarística, que é um ponto até decisivo, que não há constante na diocese. Os deonianos têm no seu diretório de vida. Faz parte, né, da nossa missão. Isso. É uma das prioridades, digamos, pastorais, né, da nossa espiritualidade. Rezarmos pelas almas, né? Reparar o pecado da humanidade. E isso é bonito. Realmente é bonito você ser disponível e, além disso, tentar fazer o melhor pelo outro, buscar o outro, tirar o outro, como Deon via aquelas pessoas marginalizadas. Ele tentava dar uma vida digna para as pessoas. Então, quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. Eu digo, não, é aqui, Jesus, é aqui que eu vou entrar. E tem outro também que é muito forte nos deonianos, que Joãozinho até mostrou, a caneta, a parte formativa do padre, do sacerdote. E que os deonianos não formam qualquer padre. A congregação se preocupa com o padre que está formando. Isso é bonito, porque investe no conhecimento do padre, para eles
além de estar com um outro, com um irmão, mas também ter o conhecimento, a caneta de pregar algo bonito e fazer o melhor por ele. O padre Deon dizia que o padre deve ser um homem do seu tempo e que deve conhecer a realidade da sociedade, né? Uhum. Então essa dinâmica da formação sacerdotal também é muito própria do padre Deon. Inclusive a congregação tem como prioridade pastoral a formação do clero. Por isso que muitos de nós fazemos doutorado, mestrado na área de teologia, filosofia e outras áreas do conhecimento e somos muito presentes na formação, né? Inclusive aqui em João Pessoa, eu, outros deonianos, acredito talvez antes de mim, já assessoraram bastante cursos na Livraria Paulinas, na Paulus, na Arquidiocese. No próprio curso de Teologia da Arquidiocese, temos a presença deoniana em vários institutos de teologia, né? do Nordeste, do Brasil. Temos a Faculdade Deoniana na província de São Paulo. No Sul, nós trabalhamos na PUC Paraná, né? Somos os padres capelães de lá e, para além da assessoria, vamos dizer, espiritual, temos uma presença também no mundo acadêmico. Então é muito próprio, né? Como você lembra, é muito próprio. Mas antes de formar, nós somos formados, né? E isso nós herdamos de Padre Deon. Muito bem, vocês falaram da espiritualidade, né? O Padre Deon focado numa espiritualidade. Eu citava no começo Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esse é o texto que Padre Deon mais cita nos seus escritos, né? Padre Deon escreveu demais, até hoje tem escritos de Padre Deon que não foram traduzidos para além do francês. Alguns ainda precisam ser bem estudados, porque realmente ele escreveu demais. Escritos na área da teologia, da espiritualidade e também do apostolado social, né? Da sociologia, inclusive, para além, né? Da doutrina social da igreja. E dentro dos seus escritos, a passagem bíblica que mais Deon cita é Gálatas 2:20. Eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, né? E esta minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Padre Deon foca no amor, né? Guga lembrava Tiago Alberione. Eu fui vocacionado paulino também, né? Meu primeiro contato vocacional foi com os paulinos. Eu lembro muito bem de todo o material que me mandavam, né? E o carisma paulino, que é anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, né? E isso eles herdaram de Tiago Alberione, né? O Cristo comunicador e o Cristo que é o conteúdo da comunicação. E Padre Deon foi justamente o coração, né? Tanto é que nós temos a cruz deoniana, nessa cruz vazada, que lembra justamente o coração de Cristo, o peito rasgado, aberto, o coração que é todo derramado, né? E isso justamente Padre Deon contemplou, e aqui eu queria trazer para nós, aqui nesse nosso espaço deoniano, Padre Deon contemplou justamente na cruz, né? João capítulo 19, versículo 34, que diz o seguinte: um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Então, do Cristo crucificado, já morto, pendente na cruz, cujo coração é transpassado, brota sangue e água, né? A igreja sempre viu ali a fonte da salvação, Jesus Cristo novo Adão, o sangue, a Eucaristia, a água, o batismo, a igreja que nasce, a nova Eva. Mas Padre Deon olhou para esse coração aberto e viveu, claro, a partir da espiritualidade de Santa Margarida Maria Alacoque. Essa imagem foi a que Jesus mostrou para Santa Margarida. Mas podemos dizer que a imagem original do coração de Jesus é o Cristo crucificado, né? Então, Padre Deon viu neste coração aberto, neste sangue, nesta água, a expressão mais forte do amor de Deus, né? Guga lembrava, como leigo, eles vivem, né, os leigos deonianos, uma espiritualidade para a vida, né? Como jovem deoniano, você como um futuro religioso sacerdote. Então, o que é que a gente poderia assim partilhar dessa espiritualidade do coração de Jesus, né? Você dizia, é importante para o nosso tempo de hoje, né? Para um tempo com tantas feridas, né? Nós estamos saindo de uma pandemia, estamos num mundo de ponta cabeça, crise climática, crise entre as nações, basta ver o conflito agora entre China e Taiwan,
e já basta a guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, e as guerras civis que pipocam na África. Começou agora essa semana de novo, esquentou o clima lá entre palestinos e israelenses na Terra Santa. Então, nesse mundo em convulsão, né, o Brasil também vive uma crise muito profunda em vários aspectos. Como a espiritualidade do Padre Deon nos fala, né, nos traz algo, né? Como é que vocês veem isso, né? O que é importante dessa espiritualidade do coração de Jesus, do amor de Deus, do sangue da água, da oblação? O que é que a gente poderia falar, né, para o nosso povo, quem está nos acompanhando? Também tem muita gente aqui nos acompanhando. O que é que vocês falam? O que é para a vida de vocês, né? Olha, conheci Padre Deon, gostei, me identifiquei, né? Todos nós estamos falando muito isso, nos identificamos. Para nós, o que é então importante dessa espiritualidade, né? Para o mundo, para as pessoas, para o Brasil? Eu antes de conhecer Padre Deon, eu de fato tinha uma curiosidade do coração de Jesus. Porque, com a expressão, assim, digamos que leigos diz que não conhece, né? Que às vezes as pessoas confundem. Por que um coração ali com um corte, aquela imagem, um coração com um corte? Porque as pessoas gostavam tanto de ver aquilo ali, o que aquilo ali trazia de imagem, o que trazia de reflexão pra gente. E aquilo ali sempre foi curioso para mim. Porque aquilo ali. E depois é que veio conhecer quem era Padre Deon, o que ele queria dizer do coração. Mas aquela imagem inicial, ela sempre teve uma interrogação. E até hoje, a questão de conhecer, ou qualquer tipo de escrito que envolva o coração de Jesus, eu fico muito interessado em saber o que tipo de mensagem traz. Então já tentei ler diversas coisas a respeito disso. O próprio Padre Zezinho, que todo mundo conhece, né, que é da congregação, várias canções e tal. E seja na canção, seja nos textos, eu gostava muito de ver um site deoniano de Portugal, né, que tem umas homilias muito boas. Então, às vezes eu ia lá dar uma fuçada e ver o que eles queriam trazer dentro da nossa realidade, né? E até como a música a gente começou hoje, né? Eu conheço um coração tão manso, humilde e sereno, né? E aí você traz essas três palavras hoje, né? Manso, humilde e sereno, né? O que isso traz pra gente? E eu vejo hoje, como o Padre Jimmy estava falando bem aí, né, a questão dos conflitos, das iras, das pessoas hoje sem paciência, da política, etc. Essas três palavrinhas, como ela é importante para que a gente possa hoje ter um caminhar de conviver com o outro, independente do seu pensamento, do que ele acredita por vida, e a gente pode comungar e aceitar um outro através dessas três palavras interessantes que o coração pode trazer para a gente, né? O Padre Gil falou que quando o soldado, né, transpassa o coração e aí jorra sangue e água, e aí eu ficava, sangue e água, meu Deus. E eu sempre aprendi depois, né, de ler isso, que a água do batismo, o sangue, e eu dizia que eu sempre quis entender que aquilo ali era exatamente e todo mundo sabe, é o Espírito Santo que é de fato jorrado ao mundo, né? Trazendo a liberdade do cristão depois, né, de Cristo, claro, e que ele pode sim amar, que ele pode sim respeitar, ser humilde, né, ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa reparadora, uma pessoa que pode influenciar na vida do outro, que de uma certa forma possa estar perdida, independente do que ele esteja pensando. Você trazer exatamente essa forma de agir e de conviver ou de pensar faz com que o outro enxergue em você uma pessoa que de fato bebe esse coração, vive, mostra esse coração para o outro, né? É uma coisa assim, é uma mistura de muito forte com muito calmo, muito aquela coisa que faz com que você tente de uma certa forma baixar toda a sua tribulação, se acalmar e aí enxergar num Cristo, o coração de Jesus, aquele que traz para você exatamente as soluções. Aquela passagem muito bonita que tem, vinde a mim todos, né, que estejam cansados e tudo. Eu ligo muito essa passagem a essa que o Padre Gilson ligou agora com a gente,
dentro, é como se casasse uma coisa com a outra. Se você vive toda essa ideia de como cristão, para mim, eu vejo, é o carisma deoniano, é o carisma do coração de Jesus, né? Especialmente falando. Então, hoje eu sou tão apaixonado ou gosto tanto desse tipo de carisma porque é o que ele me transmite, né? Quem me conhece sabe quantas tribulações eu já passei, ou então algumas agonias da vida, e nunca deixei mais ou menos aquilo me transformar, porque de certa forma aquilo já estava inserido em mim. Então eu soube lá atrás assimilar tudo isso e hoje e colocar em prática até nos momentos ruins ou até nos momentos bons, aquele carisma do coração de Jesus, né? O carisma que faz com que você se transforme, que você seja uma pessoa boa a cada dia, né? Eu acho que aquele coração que se doa é exatamente o que ele propõe pra gente. Aquele coração também que se doa para o outro, aquele coração que repara, aquele coração que acolhe, aquele coração que ama, né? Amor e reparação, a gente ama Deus, né? Sobre todas as coisas, e depois e a nosso irmão. E repara tudo que aquele irmão está sofrendo, né? Ou que ele não conhece, a gente vê naquele irmão que não totalmente ignorante a vida, o amor, e a gente repara nele e aí faz com que ele de certa forma se transforme ou melhore de vida através do seu coração que se doa para ele. Padre Zezinho, Padre Joãozinho, nosso confrade da província de São Paulo, tem uma música que a gente canta muito bem, quase como um hino deoniano. No coração de Deus encontrei a fonte do amor. Vamos cantar pelo menos a primeira estrofe? Sabe da letra? No coração de Deus encontrei a fonte do amor, que me amou até o fim e se entregou a si mesmo por mim. Enquanto você procura aí a letra, a gente manda um abraço para Zenaide Barros, Márcio, William Spardal, irmão de Guga, Ângela Maria Medeiros, Cris, Sérgio, que perguntou onde encontrar os escritos de Padre Deon, e eu coloquei aqui o site da congregação, né? deoniane.org, que lá você tem um link que é o Deon Docs. Lá você vai encontrar, Sérgio, escritos do Padre Deon já traduzidos para o português, né? deon.docs, D-O-C-S, né? Então, Sérgio, e é justamente o canal para que a gente possa conhecer Padre Deon na congregação inteira. Carla Carvalho, Vânia, o nosso perfil amigo aqui, Jesus Eucarístico, o Jonathan Melo, Luiz Vinícius, Rodrigo Vitor, nosso padre, Zé Paulo, quem mais aqui? Padre Luiz Alipe eu vi também, mais à frente, os nossos seminaristas Kennedy, Tiago, Jefferson, quem mais aqui? Emanuel, um abraço para os meus irmãos seminaristas que estão assistindo aí diretamente do seminário. Ayrton, Josenildo Júnior, Conceição, nossa benfeitora, Edgley, que é o nosso parceiro aqui dos Estúdios Arretados. Estúdio Arretado, né? Estúdio Arretado. Então, os deonianos estão aqui botando para quebrar. Jaqueline, nossa parceira aqui também. E muita gente, né? Tem muita gente aqui nos acompanhando. Alguns já entraram, saíram, outros chegaram, outros estão chegando. Então vamos cantar? Vamos lá. Num coração de Deus encontrei a fonte do amor, que me amou até o fim e entregou-se a si mesmo por mim. Num coração ferido, transpassado pela dor, contemplei a fonte da vida que proclamam com novo ardor. Profeta do amor, pão da vida, és um bom pastor.
profeta do amor. O teu grito é a nossa canção. Coração de Cristo, né? Aqui o nosso painel tem justamente a logomarca, o símbolo do nosso Seminário Sagrado Coração de Jesus, que está completando 25 anos de fundação. E como é do Coração de Cristo, se destaca justamente este símbolo, né? Do coração aberto, né? Do sangue da água, do fogo, da chama do amor, da caridade de Cristo, que nos envolve. Por isso que todos nós carregamos a nossa cruzinha com o coração também aberto, né? Para que seja bem parecido com o de Jesus, não é isso? É isso Jonas, mesmo. Carlos. Cada um tá com a sua. E aí, para vocês, como é essa espiritualidade? Você que é seminarista, daqui a pouco vai ser religioso, né? Deoniano, se Deus quiser também sacerdote. Carlos, que fez o caminho vocacional, está fazendo, né? Porque justamente o caminho vocacional conosco é para ajudar na vida, não é para empurrar ninguém do seminário, é para fazer descobrir a vontade de Deus. Para vocês aí, bem deonianos jovens, deonianos aí no Deixa começo Carlos da falar vida. um pouco, ele tá meio calado aqui. Tô falando Acho que que ele... é olhar pro coração, né? Padre Deon fez muito isso. Como é que ele achou tanta coisa? Eu às vezes fico me perguntando tanta coisa no coração só. Mas é o que dá sede pra gente. Olhar para esse coração e ver que realmente ali tá o tudo que dá sentido à nossa vida. Padre Deon foi um homem que viveu dificuldades na sua juventude, por exemplo, para seguir sua vocação, né? Ele tinha ali o pai dele, que não gostava meio dessa ideia de ele ir pro seminário, de se tornar padre, e insistiu para ele fazer a formação, né? Então, o Padre Deon teve dificuldades e experimentou as dificuldades à luz desse coração, né? É interessante que ele trouxe essa espiritualidade para a vida dele e nessa prática da espiritualidade ele soube trazer para o mundo. Hoje em dia, a gente aqui, lembrando de Padre Deon, um homem que nasceu em La Capelle, né, na França, longe, em outro continente, e com uma espiritualidade atual e que transpassou, vamos dizer assim, né, continentes, né, que viajou longe, né. Então, esse olhar dele foi forte, foi profundo, e eu acredito que, a partir desse olhar, a espiritualidade deoniana, inclusive, tem muito isso, a adoração, né? Todo dia tá ali na adoração, eu sempre me perguntava aquela adoração silenciosa, chegava ali, às vezes, o que é que eu vou falar, não sei o quê. Às vezes não precisa falar nada, né? Então, você fica ali naquele silêncio, olhando para o sacrário, olhando para Jesus, é a mesma coisa que você está olhando para o coração de Cristo, né? Então, Você que está com os jovens, né? Aqui na São Gonçalo, graças a Deus, a gente tem visto uma presença juvenil, né? A juventude agora com 18, 15 anos, 16, essa turma realmente jovem na idade. E você que está na universidade, né? Você está no mundo com outros jovens que talvez não sejam, vamos usar essa expressão meio caricata, jovens igrejeiros, né? Você tem amigos, amigas, estuda com gente, trabalha com gente jovem, da sua idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, assim, qual é a tua visão dessa espiritualidade para esta juventude, né? Assim, o que é que a gente pode oferecer para esses jovens, né? Vai falar, o coração de Cristo, sim, mas ele vai lembrar, coração, beleza, vai chegar na mente dele essa imagem que praticamente todo mundo já viu no mundo inteiro, independente de ser católico ou não. Mas para além disso, né, o que seria transmitir para esse jovem, né? Como é que você vê a juventude? Como é que pode linkar a nossa espiritualidade com a juventude de hoje? No ambiente universitário, até na nossa vida de jovem mesmo, isso é uma exceção, né? Um jovem que, assim, se dedica mais às coisas da igreja, como você disse, igrejeiro, né? É uma coisa que é diferente, né? Eu cresci numa realidade que eu era a única pessoa que estava ali com essa coisa de ir pra igreja e tal, e aí a galera já bota padre, né? Já empurra logo, já empurra. E quando diz que é vocacionado... Ixi, aí que empurra mesmo, né? Mas nessa espiritualidade é a curiosidade, eu acho que foi muito, muito, muito que me embarcou. A gente tá num mundo muito cheio de informação e às vezes a gente absorve pouca coisa, né? E na nossa juventude a gente se questiona muito.
Eu também sempre fui muito racional, então pensar assim, peraí, esse negócio de ser cristão e tudo, e quem é esse Cristo aí? Como é que vai ser aí para eu caminhar com ele, investir minha vida nisso? Que doidice é essa, né? Como é que eu vou fazer se eu nem conheço direito, né? Então, eu fui me questionando ali e eu acho que é o caminho para todos nós, né? Se questionando mesmo com sinceridade, olhando para Cristo como se ele fosse, não, como ele sendo uma pessoa, né? Olhando para ele e perguntando para ele mesmo, com sinceridade, o que é que tu tem de especial? Foi o que eu perguntei, né? Eu até comentava com os jovens que eu chegava na frente do Santíssimo e não sabia nem o que fazer. Era como se eu não acreditasse no que estava ali, né? Então eu me senti incomodado com isso e eu disse, poxa, das duas uma, né? Ou isso é doidice e eu não vou seguir, ou isso é uma doidice boa que eu vou seguir, né? E que vai dar sentido para minha vida. E aí lá vai eu descobrir, né? Com essa sinceridade, com esse caminhar, descobrir quem era esse Cristo e descobrir como ele caminhava comigo, né? Eu acho que isso é muito importante. O Cristo que não ficou lá na morte dele, 2000 anos atrás, né, digamos assim, não ficou parado, extasiado lá. É um Deus presente, né? Não é como Nietzsche dizia, Deus está morto, né? Deus está aqui, caminha com a gente, né? E às vezes a gente sente ele pegando na mão, em cada dificuldade, na intolerância, às vezes, na vida, jovens, inclusive da juventude, que enfrentam dificuldades por serem cristãos, né? Apresentando suas visões ao mundo e o mundo dando chibata, né? Dando coice. Então, é essa dificuldade, mas enfrentar essas dificuldades à luz dessa espiritualidade, desse coração aí. Padre Deon dizia uma coisa, só com amor se reparam as feridas do coração. E quando eu me lembro desta frase dele, claro, tem as duas dimensões, o amor de Deus, o coração de Deus ferido, para curar o coração ferido da humanidade. Mas eu sempre me lembro da juventude. Eu vejo a juventude muito ferida, né? Principalmente na questão da vivência mesmo do amor. Às vezes não encontra amor dentro da família, às vezes os relacionamentos são muito fugazes, né? Fortuitos, extremamente passageiros. E no final das contas, eu acho até que entre a nossa juventude, nós já encontramos muitos feridos, né? E a nossa espiritualidade, eu acho que fala muito, né? Do amor, né? Você se sentir amado. Quando você fala, amor de Deus, Deus te ama, né? Você é único, tal. A pessoa já começa a se desmanchar. Porque no mundo de desamor, né? No mundo ferido, alguém que talvez cresceu sem nunca ter sido amado para valer, né? E hoje em dia a gente encontra muitos desafios no âmbito da família. Então a gente tem encontrado isso na juventude euniana e na juventude da igreja no geral. Na juventude hoje, muita carência, né? Muita ansiedade. Sim. Muitas coisas que mostram pra gente que o amor sumiu, né? Parece que o amor ficou no passado, né? Tanta guerra, como você estava falando aí no começo. Como é que pode tanta coisa assim? Será que esse amor tá mesmo lá atrás? Ou será que ele ainda existe aqui e nós precisamos apenas olhar para ele, né? Essa é a questão. A juventude, ela sempre teve muitas dificuldades, né? Ao longo da história da humanidade. Padre Deon, que viveu há muitos anos atrás, teve lá suas dificuldades. Mas, hoje em dia, a juventude enfrenta esse mundo caótico, né? Um mundo que esqueceu justamente o que é o amor, o que são alguns valores ou outros, e que vai perdendo o sentido da vida, né? Porque eu vou ali, trabalho, aí tem essa questão da rotina que é cada vez mais dura, né? Vamos dizer assim, o sistema cada vez mais que cobra, e a gente fica às vezes meio perdido nesse bololô, nessa rotina, né? E acaba esquecendo do essencial, né? Peraí, minha vida vai valer a pena se eu fizer o quê? O que é que vai fazer minha vida valer a pena? Né? Eu acho que é esse questionamento. Muito bem, aqui seus fãs estão aqui comentando, né? Tem Dona Divane Brasil, nossa benfeitora, mãe de Patrícia Brasil. Giselda também está conosco. Gustavo Rafael, Ana, Jaqueline, aqui Gabriel Aquiles, né, comentando aqui, João Lucas, dizendo que ainda bem que você não cantou, Carlos. Essa voz grave, né? Márcio e tantos outros e outras que estão aqui conosco. Partilhando desse amor de Deus, né, João? Diga aí, como é que você vê essa experiência desse amor de Deus, do coração de Cristo, que é para o mundo de hoje, para a igreja?
Acredito que, pegando claro pro carisma deoniano, tem algo de especial porque ele faz com que acolha cada um. E ao acolher, vai se tornar membro de uma família. Pode pegar o próprio Guga, que iniciou, desbravou a juventude deoniana e a presença de Deus é tão firme que hoje pode ver os requisitos disso, que Carlos está na juventude, que depois desbravou os leigos deonianos e hoje tem um grupo muito firme e que ele já passou até a responsabilidade, está em outras mãos, mas continua membro. E assim vai, eu acho que esse acolher, esse amor está no acolhimento. Se faz presente muito no acolhimento, em que, como o Carlos falou, das carências, seja de jovens ou até adultos, e a gente faz com que cada um se sinta realmente digno de ser amado por Cristo. Muito bem, e assim a gente vai caminhando como família deoniana, né? O tema nosso deste espaço deoniano é justamente no caminho de Jesus, né? E o jubileu do nosso seminário se inspira justamente no caminho de Emaús, né? Corações que ardem no caminho de Jesus. E ardem justamente inspirados em Padre Deon, né? Padre Deon que nos ajuda a viver a experiência do amor de Deus. Na próxima terça-feira estaremos aqui de novo, né, com outros deonianos. Vamos trazer também deonianas, né, leigas deonianas, benfeitoras. O espaço vai ser também feminino, né, e vamos partilhar mais sobre Padre Deon. Vamos falar mais um pouquinho sobre a vida do nosso seminário, né, que está no seu jubileu de 25 anos. E vamos assim continuando essa experiência de partilhar com muitos que ainda não conhecem, né, o nosso carisma, essa riqueza que nós vivemos, né, como deonianos, como família deoniana. O cast Deon foi uma boa oportunidade. Uma experiência boa. Uma experiência muito massa. A turma do Padre Josemar é a primeira, né? A primeira turma, de 1997. Padre Fred, os que ficaram na província são Fred, Josemar e Pedro, né? Exato. Fora da província temos o Padre Carlinhos, que hoje é o pároco de Mamanguape, é dessa primeira turma, e os outros fizeram outro discernimento, né? Deixaram a vida sacerdotal e religiosa e foram para a vida matrimonial. Então é a turma de 1997, a primeira com o Padre Isaú. Eu peguei eles em 99, já no finalzinho. Quando eu ingressei em 2000, eles foram para o noviciado. Isso. Então não convivi com essa primeira turma do seminário, não. Já foi uma turma nova. Às vezes é tanto tempo, né? São 25 anos aí. Eu convivi com tantos seminaristas ali dentro da igreja e alguns mais rápidos, outros menos tempo. Então, houve a oportunidade de conhecer muitos padres hoje, outros não são padres, mas que continuam amigos. Hoje eu falo com alguns, mesmo que moram longe. Então, sempre ficou essa ligação, né? E eles carregam um pouco. Regivan estava aqui, não é? Uhum. Que casou e tudo. Aprendi muito com ele, aprendi muito com um pedaço de um padre, um outro, um seminarista, outro. Então, eu acho que cada um, mesmo como seminarista entrando aí, os que não conseguiram continuar, também carrega um pouco, né, dessa história do seminário e dessa espiritualidade. Eu acho muito legal, porque eu posso observar um dia, talvez, quando eu tiver mais velho, e aí contar minha filha, um filho, se tiver um outro. E com certeza será jovem, isso, né? E estavam lá. E eu pude ver a evolução, inclusive, do seminário, onde eles dormiam, onde hoje eles têm um conforto melhor. O que antes era mais dificultoso, hoje é um pouco mais favorável. Então, eu acho que também fazer um pouco parte dessa história é um privilégio, né? E aí ainda continuar, né? Porque tem muito jovem, outros que continuaram e saíram, casaram, foram morar longe, viajaram, morar em outro lugar. E aí hoje ainda continuar ali, ver aquela história, eu ser uma pessoa que participou um pouco desse tempo do seminário também é realmente satisfatório. Porque antes né, já houve que antes tinha um internato, né? Uhum. Era engraçado quando tinha uma escola Padre Deon do lado. E os alunos que estudavam, e tinha os meninos, a gente chamava os meninos do padre. Uhum. Aí os alunos da escola diziam assim, não mexa com o menino do padre, não, senão vocês estão ferrados. Então eles eram muito protegidos, era muito engraçado. O povo ficava com medo dos meninos do padre. Mas eram os meninos do internato que o padre acolhia e ajudava aquelas crianças que, né, dificuldade de família ou não tinham, enfim.
E aí já um pedacinho daquela história eu vivia, depois saí, me afastei, voltei, e aí não era da igreja, mas eu via aquela realidade dentro do bairro da Torre. E hoje, né, como eu repito, fazer parte do privilégio de estar convivendo esses 25 também é muito legal. A convivência, estar ali dentro do seminário, fazer as refeições, de fato, com todos ali à mesa, as confraternizações. Então, bebe muito, ainda bebo dessa fonte e das pessoas que passam e vão passar ainda, Deus quiser permanecer. Né? Guga, você tem história mesmo. Você tem história. Tem que trazer você aqui de novo para falar. Porque realmente o prédio onde hoje é o seminário seminário SCJ, Sagrado Coração de Jesus, é o prédio do famoso Padre Deon, né? Em João Pessoa, muito conhecido. Era um internato nosso, da congregação, acolhia meninos. E hoje, inclusive, muitos passam por aqui e são juízes, advogados. O último que veio era delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, veio visitar, promotores, gente que cresceu na vida, que teve o primeiro emprego aqui, né? Começou como menor aprendiz. Alguns que já começam a entrar na aposentadoria e vêm procurar aqui o seminário para pegar alguma documentação antiga e tal. Então, o Centro Social Padre Deon, que era um internato, deu lugar ao seminário, né? Em 1997 se tornou Centro Vocacional Padre Deon. E de 2004 em diante se tornou Seminário SCJ, né? Então é uma casa que tem décadas de história e como seminário já há 2 décadas e meia, né? 25 anos. E nós vamos falar mais e mais dessa casa, deste Seminário SCJ durante este mês, neste jubileu que nós vamos vivendo até o finalzinho do ano. Nós temos uma programação ali até dezembro para viver bem, né? Esse marco da vida da nossa casa. Vamos concluindo, vamos cantar mais uma canção deoniana. Enquanto isso, eu vou dando o meu abraço aqui, o nosso abraço, né, para todos que estão nos acompanhando. Marisol deixou aqui o comentário sobre a espiritualidade, o exemplo do Padre Deon na relação com Cristo. Todos os outros que ficaram aqui conosco nesta horinha e meia e que entraram, saíram, voltaram. Vai ser aqui esse nosso No Caminho com Jesus, um espaço bem deoniano para a gente falar da vida, né, de Padre Deon, falar do nosso carisma, da nossa espiritualidade. E aqui eu quero convidar todos que estão nos acompanhando a participar da nossa Semana Deoniana. Ela começou no último domingo, nossa programação, e vai até o próximo sábado, dia 13. A nossa programação começa sempre às 18h30, com a oração da Coroa do Coração de Jesus e a novena do Padre Deon. Depois a missa, às 19h. No domingo tivemos o Padre Luiz Alípio, que é formador do seminário. Na segunda-feira o Padre Carlos Fred, que foi da primeira turma, né, do nosso seminário, em 1997. Hoje tivemos o Padre Francisco Isaú, que foi o reitor, formador do seminário na fundação. Amanhã virá o Padre Renato Maia, que foi o provincial à época da fundação do seminário. Na quinta-feira o Padre Carlos Alberto, que foi formador no nosso seminário. Na sexta-feira, dia de Padre Deon, teremos vários deonianos, seminaristas, fratres, confrades da congregação, porque será o dia do Padre Deon, né? A missa será presidida pelo Padre Josemar, que é o nosso superior provincial. E no sábado, encerrando a nossa semana, eu irei presidir a missa. Teremos os seminaristas dos 2 seminários, o nosso aqui de João Pessoa e o seminário de Paulista, e estaremos numa grande celebração na igreja São Gonçalo, aqui no bairro da Torre, na Praça Tiradentes, numa grande celebração em louvor ao coração de Cristo, através de Padre Deon, pelas bênçãos, né, que nós recebemos constantemente da sua divina providência. Vamos cantar? Vamos lá. Vamos cantar. Falou tanto do coração, tanto do amor. Um coração para amar, né? Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender.
as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Jonathan Vinícius, Nicole, Jaqueline, os que eu estou vendo aqui, Padre Luiz Alípio, deixando sua mensagem. Zeta, nossa sacristã também. Gustavo Rafael, todos os que se linkaram aqui, estiveram linkados conosco nesta noite. Muito obrigado. Próxima terça-feira, no mesmo horário, neste mesmo estúdio, estaremos aqui no caminho com Jesus, no caminho de Jesus, como Padre Deon. E vamos terminar justamente rezando a oração ao Padre Deon. Aqui na Igreja São Gonçalo vocês podem pegar esta oração, né? Nós estamos distribuindo, para o fomento da devoção ao Padre Deon. Vocês podem também adquirir a camisa do Padre Deon, que o Jonas está usando hoje, nosso garoto propaganda, aniversariante de 26 anos, né, celebrando o dom da vida, terminando justamente trabalhando, né, com a gente neste nosso podcast deoniano. É um prazer estar aqui nesse podcast, né? Falar sobre Deon, sobre nosso carisma, é algo realmente satisfatório. Já colocando a vida, então, né, em dom. Você falou de oblação, então ofertando já a vida. E nós vamos justamente concluir unidos ao Padre Deon. Você que nos acompanha agora em casa, pode colocar a sua intenção, a sua graça, aquilo que você quer pedir humildemente a Deus pela intercessão do Padre Deon. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, que concedestes ao venerável Padre Leão Deon a graça de contemplar o coração aberto do vosso Filho, crendo no vosso amor e vos amando por uma vida de oblação e reparação. Nós vos pedimos por sua intercessão a graça. Cada um coloca a graça, o pedido, a causa, a necessidade no coração de Cristo pela intercessão de Padre Deon. Para vosso louvor e beatificação deste apóstolo do coração de Jesus. Venerável Padre Deon, rogai por nós. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Guga, Carlos, Jonas. Deu certo, né? Mais vezes pra cá. Virá, com certeza. Outros virão também do seminário. É a nossa missão aqui, oferecendo a todos a experiência de conhecer mais e melhor o Padre Deon e o nosso carisma. Um abraço a todos, que Deus abençoe, uma boa noite, sempre no caminho com Jesus. Deus abençoe.